Opa, aqui é o professor Ivo Cabeleireiro, especialista em corte de cabelo, e nesse vídeo eu quero dar uma dica para você, iniciante. Uma das coisas que eu percebi quando a pessoa está cortando o cabelo, que ela não tem muita experiência, é que ela não consegue passar a máquina de forma precisa e de forma correta, na direção e na posição certa. Ela não tem essa coordenação, a pessoa que está iniciando. E por ela não passar a máquina de forma correta e precisamente, ela não consegue tirar aquela parte que ela precisa tirar em um corte de cabelo. Por isso que muitas vezes fica a marquinha. Eu vi um aluno meu cortando o cabelo e eu vi que quando ele encostava a máquina, ele encostava a parte da frente do pente da máquina na cabeça do cliente e a parte em que a lâmina da máquina estava ficava suspensa. E todo o tempo ele passava por cima do local. Por quê? Porque a parte que era preciso estar encostando na pele do cliente não estava suspensa. Então, você que está iniciando agora, você tem que ter essa noção de que você deve encostar bem o pente da máquina na posição correta. Ele não tinha essa noção, né, da distância que a lâmina da máquina fica em relação ao pente, e ele acabava não cortando no local que ele precisava cortar, e dessa forma a divisão entre os dois passos, né, entre as alturas que ele tinha colocado, permanecia. Então eu observei e eu vou te explicar agora direitinho. Observe o tamanho do pente aqui, olha, veja só, o pente da máquina ele tem esse tamanho aqui, olha, e ele tem esse formato aqui, olha. Esse formato ele tem que percorrer sob o crânio do cliente na hora que você está passando, e você deve ter a noção da medida em que ele deve percorrer para que a lâmina da máquina alcance aquela medida que você precisa alcançar, pois as alturas entre um pente e outro são muito pequenas. E você tem que entender que o crânio do cliente também tem uma imperfeição. Aí você deve ter essa noção para que você consiga posicionar a máquina, né, e o pente da máquina na posição certa para você percorrer com essa posição a distância que você precisa percorrer sob o crânio do cliente, e dessa forma você alcançar o objetivo, que é tirar lá naquele localzinho onde ficou aquela diferença entre os dois passos, se você for fazer um corte com mais de uma altura. Porque hoje a maioria dos cortes que são feitos são em várias alturas. A pessoa precisa utilizar vários pentes da máquina e às vezes a tesoura também para criar os formatos. E quando você entende como isso é feito, aí você pode criar os formatos, porque você entende como é que você deve posicionar, ou você deve entender, se você estiver no início, como é que você deve posicionar a máquina de forma correta na cabeça do cliente na hora que você está passando. E além de você ter que entender a posição correta, né, que você deve colocar o pente, e também a distância que você deve percorrer para você conseguir cortar o tanto que você precisa cortar para criar o formato que você quer criar, seja lá qual tipo de corte seja que você esteja fazendo ou que você vá fazer. Você vai ter também que saber controlar a força, o peso da sua mão que você coloca para fazer esse movimento, para não se tornar um movimento assim que incomode a pessoa. Eu vejo muita gente chegar aqui no meu salão quando ela corta cabelo em outros lugares, e elas falam que lá naquele local que ela cortou, a pessoa tinha a mão muito pesada, doía no momento que a pessoa estava passando a máquina na cabeça dela, principalmente quando a pessoa não sabe a posição que ela deve passar a máquina. Por quê? Porque se você botar de frente a máquina, vai pegar o bico dos pentes da máquina na pele do cliente. E se você botar de frente e ainda botar com força, o cliente vai sentir no momento que você movimentar, vai arranhar, vai sair espetando a pele dele.
Então você precisa entender que desse formato do pente aqui, olha, você tem que trabalhar nessa linha aqui, olha, com essa parte do pente. E a parte que a lâmina começa a cortar é mais atrás um pouquinho. Você deve ter essa noção para que você possa fazer os cortes de maneira correta, que você consiga cortar no local que você precisa cortar, botando um movimento bem suave, não pesado, não forçando, segurando a máquina bem leve, proporcionando o corte preciso na direção certa, na posição certa, né? E na medida certa. E sem causar um incômodo no cliente, sem que o cliente sinta dor e sem que o cliente fique desconfortável. Então eu percebi que a maioria das pessoas que estão iniciando, ela não tem a noção de como é a posição e a força que a pessoa deve colocar na máquina para ela cortar, para ela fazer os movimentos. Então, às vezes, ela acaba errando aí. Quando fica a lista, quando fica a marca, na maioria das vezes é que a pessoa não está conseguindo posicionar a máquina na posição certa, ela não está conseguindo colocar a máquina de forma correta, de forma em que ela vai conseguir cortar mesmo. Se você coloca a parte do pente de trás, do final dessa linha reta do pente, você não vai conseguir cortar na altura que você precisa nesse local aqui do crânio, que é um pouco arredondado. E se você colocar a parte da frente do pente também, pegando só a parte da frente, você também não vai conseguir cortar, porque a lâmina vai continuar suspensa, porque a lâmina da máquina ela está, bem dizer, aqui no meio. E quando você coloca a parte do meio do pente, é que você vai conseguir cortar nesse local que você precisa. Tá ok?